Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, sabe? A natureza da graça e os desafios para a fé, olhando especificamente para um trechinho da Epístola de Judas. Nossa base é um texto que foca muito nesse conceito de dissolução da graça. Então, a ideia é desvendar o que essa fonte diz sobre fé, sobre a soberania de Deus e essa chamada para defender a fé que uma vez foi entregue aos santos, lá de Judas 3 a 5. Bom, vamos lá então. A passagem central é Judas 3 a 5. O autor diz assim: Amados, enquanto eu me esforçava muito para escrever sobre a nossa salvação comum, senti que era preciso escrever para vocês insistindo para que lutem pela fé que foi entregue aos santos uma vez por todas. Por que essa urgência toda em lutar? Exato. Essa urgência é o ponto-chave, né? A fonte, se baseando em Judas, explica que essa luta, essa peleja, é por causa de gente que se infiltrou, sabe? Assim, de maneira escondida, furtiva. Certos homens, ímpios. E o que eles fazem, esses homens? Então, segundo a fonte e a própria carta, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Basicamente, eles distorcem a graça. E mais, eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E tem um detalhe que a fonte ressalta que é bem complexo. Esses homens, de alguma forma, já estavam antes destinados para este juízo. O próprio Judas dá um exemplo forte, né? Lembra que Deus salvou o povo do Egito, mas depois destruiu os que não creram. Isso puxa uma distinção interessante que a fonte faz sobre tipos de fé. Ela critica o que chama de fé tipo muleta, ou religião de segunda mão. Parece uma crítica àquela fé meio oportunista, não é? Uhum. Aquela que aparece só na dificuldade. Só quando convém, E depois? some. Como isso se liga com a graça? Liga totalmente. É a questão da soberania de Deus versus o esforço humano para conseguir algo dele. O fascinante aqui, para o autor da fonte, é que Deus age por soberania, não por favorabilidade baseada no que a gente faz, entende? Aceitar essa soberania, mesmo quando as coisas vão mal, é visto como sinal de que a pessoa já recebeu a graça. O texto até critica quem, no desespero, pede a morte. Interpreta isso como falta de fé na graça que já tem. E qual seria a postura correta, então? A fonte sugere humildade, sabe? Confessar os pecados, reconhecer a misericórdia de Deus, mesmo sem entender tudo. E usa aquela imagem forte do oleiro, lá de Jeremias. Deus refazendo o vaso como pareceu bem aos seus olhos. É a soberania dele em ação. Entendi. E essa palavra-chave dissolução, o que a fonte quer dizer com isso exatamente? Olha, a definição que a fonte dá é o ato de desagregar, decompor a verdade mesmo. É como desconfigurar o sentido original das escrituras, sabe? Banalizar a graça. Tornar comum. Isso. Ou pior, usar como desculpa para fazer o que não deve. O resultado disso, segundo o texto, é a degradação moral, a libertinagem. É um conceito bem forte. E sobre esses homens ímpios? A fonte diz que eles estavam destinados, mas também são culpados. Como se resolve essa tensão? Essa é a parte paradoxal que a fonte apresenta, uma tensão teológica, né? Eles são descritos como destinados para essa conduta e entra a ideia de presciência, decreto divino, dependendo da interpretação, mas isso não tira a culpa deles. Mas tem um propósito nisso tudo. Segundo a fonte, sim. O paradoxo continua porque Deus usaria a ação deles para acrisolar, purificar mesmo, como ouro no fogo, os vasos do Senhor, os verdadeiros cristãos. A tentativa de dissolver a graça acaba, ironicamente, mostrando para os nascidos do alto que a graça é mais forte que o pecado. Faz sentido. Lembra aquela fala de Paulo? Exato. A fonte até cita: quando sou fraco, então é que sou forte. A conclusão é direta. Negar que a graça em Cristo basta é, no fim das contas, negar o próprio Cristo. Entendi. E isso não é só história antiga, né? A fonte parece ver isso acontecendo hoje. Sim, sim. A fonte acha isso super atual. Menciona, por exemplo, a impressão de que há púlpitos sem a cruz e cruz sem crucificados com Cristo. Isso seria um sinal de que essa dissolução, essa tendência de esvaziar a mensagem da graça, continua por aí. Então, resumindo, o que a fonte está nos dizendo parece um alerta, né? Que o maior perigo talvez não seja a oposição aberta, mas essa dissolução sutil da graça por dentro, transformando ela em algo conveniente ou até em licença para errar. E a defesa seria o quê?
uma fé firme na soberania de Deus e na suficiência de Cristo. Precisamente. A ideia central que a fonte Mortella é essa. A fé de verdade nessa visão é aceitar a soberania de Deus e confiar que a graça, do jeito que foi dada em Cristo, é completa, suficiente. E aí resistir a qualquer interpretação que diminua isso, que banalize, que transforme em permissividade ou que distorça o sentido original das Escrituras. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a fonte diz que essas ideias podem se infiltrar tão sutilmente para distorcer a graça, como é que a gente faz hoje para discernir, para manter a integridade dessa fé que uma vez foi entregue, no meio de tantas vozes e interpretações? Fica aí a reflexão.